Muito bom dia, seja bem-vindo. Bom dia, Edusa. Bom dia a telespectadores do programa Sua Manhã. Muito obrigado por mais um convite. Exato, é muito bom tê-lo aqui e para, acima de tudo, ajudarmos aqui as famílias angolanas, ajudamos nesta orientação, porque vamos ser sinceros em dizer Sim, que senhora. está complicado, não é? Para algumas questões. Nós, antes de começarmos aqui o programa, não é? Vocês já em casa não conseguem perceber, mas estávamos aqui exatamente a falar sobre isso, sobre essa gestão que tem sido, às vezes, não é? Até certo ponto difícil, não é? Complicada, não é? Lá em casa. Para a gestão, não é, das nossas finanças e conseguimos dar resposta, não é? E claro, temos a nossa família de forma confortável a todos os níveis. Então, hoje é sobre passivos e ativos que falaremos. Muito bom, Edusa. Deixa-me começar ainda com uma máxima bíblica. O Cristo disse que seria possível. Ele não disse que seria fácil, ele disse que seria possível. Então, nós estamos a passar por um momento difícil, mas é um momento que nós podemos contornar. Isso. O tema que eu trago hoje é um tema muito interessante, né? Eu trago sempre alguma coisa preparada aqui. Nós vamos falar da diferença entre os ativos e os passivos. Porque é importante que o indivíduo, para desenvolver-se financeiramente, adquirir a educação e a inteligência financeira, deve diferenciar isso claramente. Eu vou esclarecer aqui. Nós não vamos falar de ativos contabilístico, ou seja, do ponto de vista da contabilidade, porque do ponto de vista contabilístico, quando a gente fala em ativos, contam-se cadeiras, Sim, mesas, carros, casas, edifícios. Nós vamos falar de ativos financeiros. Falando em ativos financeiros, eu vou olhar aqui na ótica da educação e da inteligência financeira. Boa. O que é que nós trazemos aqui como ativos e o que é que nós trazemos como passivo? Eu trago aqui na parte superior deste meu quadro uma amostrazinha daquilo que é uma demonstração financeira, ou seja, as rendas, e aqui por baixo temos as despesas, e aqui temos os ativos e temos os passivos. Essa diferença é crucial. Nós temos na nossa cidade, no nosso país, no nosso continente e no mundo, muita gente com elefantes brancos. O que é que eu chamo de elefantes brancos? Brancos, o que são? Olha, vou esmiuçar. Muita gente com elefantes brancos. Tu vais ver edifícios que o Ndongala, a Eduso, o Antônio, o João, colocou dinheiro, investiu neste edifício, neste imóvel, mas ele fica vazio, ele fica às moscas. Nós temos pessoas que têm vários imóveis que adquiriram na era colonial. Nós vemos aqui no Alvalade, na Maianga, na Vila Alice, muito edifício abandonado, mas está numa zona nobre. Mas o que é que se passa? Exato. Estes edifícios já são passivos, ou seja, eles vão retirando o dinheiro do bolso dos proprietários, deixando-los de cada vez mais pobres. O que é que nós classificamos aqui como passivos? Deixa-me começar com passivos. Nós temos aqui como passivos, eu posso dizer aqui, a casa própria, ok? Casa própria, a casa onde a Edusa vive, a casa onde o Ndongala vive. O carro próprio, ok? O carro próprio. Quando eu digo, olha, eu vou ao banco e vou investir para um carro para minha esposa. Sim. Eu vou para o banco, vou financiar para ter uma casa própria. Isto são passivos, porque é muito simples diferenciar os ativos dos passivos na ótica financeira. O que acontece? A minha casa própria retira-me dinheiro. Eu gasto com a manutenção, com as infraestruturas, com a jardinagem, com a eletricidade, com a água, com as empregadas, com a limpeza. E isso deixa-me de cada vez mais pobre. Exato. O carro, taxa de circulação, Manutenções. não é? O IVM, né? O nome agora é IVM, as manutenções, o seguro e, que o diabo seja surdo, os acidentes que podem acontecer. Claro. Isso vai retirando dinheiro. O que é que pode mais retirar dinheiro para mim aqui? São férias, não é? Férias. Quando eu risco com cartão de crédito, olha, uma feira dos sonhos, eu vou juntar, vou economizar ao longo do ano todo e vou tirar férias, vou gastar com a minha família. Não tem um retorno, não é? Posso colocar mais algumas coisas que as senhoras gostam muito? Sim. Não, vamos por roupa. Vamos senhoras. O que é que nós gostamos muito? Tá bom, cabelo. Cabelo. Olha, vou colocar aqui também fatos, né? Fatos para nós, homens. Estes passivos todos retiram dinheiro. Ndongala, quando é que eu posso transformar um passivo em ativo ou adquirir um bem que seja diretamente um ativo? Tem a casa. A casa
para arrendar. Sim, O carro, vamos pôr o IAS, né? Vamos pôr o IAS diretamente. sim. O IAS que está na rua. O IAS. Como é que se escreve Cupapata? Com capa? Cupapata. O papata. Não é? Quando eu tenho estes bens, e estes bens colocam dinheiro no meu bolso, isso são ativos. Vou elevar Tudo o que gera lucro, não é? dinheiro. Dinheiro, Ok? consideramos como sendo ativos. Vamos elevar um bocadinho aqui. Vamos pôr aqui títulos, ok? Isso. Títulos. Nós temos hoje títulos no nosso mercado. Sim. Temos ações, temos empresas, né? Temos empresas que vendem ações hoje. Estes são bens ativos que colocam dinheiro no meu bolso. Ok. Existe aqui um comportamento natural de pessoas que compram passivos pensando que estão a adquirir ativos e um comportamento natural de pessoas que conseguem identificar de facto o que são ativos. Exato. Então, olhando para o exemplo que o Dr. Dongala deu inicialmente sobre variedíssimos, por exemplo, casas, não é? Os edifícios que nós vemos pela cidade, não é? Sim. Acaba por ser dinheiro parado, não é? É dinheiro parado. É dinheiro Eduza. parado. O que acontece? Eu vou mostrar, por isso que eu trouxe aqui o balanço patrimonial. Nós, há 2 semanas atrás, né? Sim. Eu trouxe aqui o diagrama de fluxo de caixa. Sim. Este é um comportamento natural. Aqueles que têm alguma educação e inteligência financeira compram ativos e se encontram deste lado direito do quadrante de fluxo de caixa. Os que não têm essa educação e essa inteligência compram passivos pensando que estão a adquirir ativos. Estas pessoas que compram passivos pensando que estão a adquirir ativos buscam a renda onde? Do salário. Sim. Essencialmente, salário. Até para adquirir, muitos deles precisa de ter um salário. mensal, O que acontece, Eduza? Isto acontece com aqueles que têm o salário mínimo, tanto com aqueles que ganham um salário muito bom. Aqueles que ganham um salário muito bom, na medida que ele for subindo, galgando escalões da sua organização, começa a ocupar cargo de gestão, intermédio no topo, ele aumenta o tamanho da casa, ele compra mais casas, ele aumenta o número de carros. Vai de férias 3 vezes. Vai de férias 4 vezes ao ano. E, eventualmente, aumenta também o tamanho da família. E o que acontece? Ele pega, nessa renda que vem do salário, compra passivos e esses passivos geram despesas. E ele fica o quê? Pobre. Quando podia estar a aumentar nos ativos. O que acontece aqui neste nível de pobreza? A pessoa pode ter vários bens que são passivos. O que vai acontecer é que essa pessoa vai ficar aflita. Vamos considerar que ele comprou uma casa a 100 milhões de kwanzas e é um bem passivo. Ele mora lá, colocou a mãe, colocou o primo, colocou... Ainda tem as despesas desta casa. Tem as despesas. Quando ele tiver uma emergência, ele vai ficar aflito. Uau, onde é que eu vou encontrar o dinheiro? A minha casa não me gera uma renda passiva. Ele vai chegando, Gala, eu quero vender essa casa. Comprei a 100 milhões. Eu vou dizer, olha, eu tenho 60 milhões para pagar. Ele vai vender a casa num valor mais baixo. Olha para o comportamento das pessoas que têm educação e inteligência financeira que compram ativos. Como é que fazemos isto? Estes bens ativos devem gerar uma renda em fluxo de caixa. Vou dar um exemplo. Se eu adquirir um apartamento do tipo T1 ou T2, esse é um tema que eventualmente desenvolveremos num outro momento. Exato. Este imóvel, para começar, eu tenho que saber levantar capital. Tenho que ir para uma instituição, tenho que ir para o banco. Olha, banco, eu vou dar entrada com 10%, porque sou angolano. Estou lá fora, olha, vou dar entrada com 30%, até 50%. O banco faz o financiamento. Mas o imóvel que eu adquiri, eu vou colocar o inquilino. Durante os 10 ou os 15 anos, o imóvel deve gerar uma renda em fluxo de caixa, mas tem que ser uma renda positiva. O que é que vai acontecer? As mensalidades do inquilino deve pagar as parcelas do banco, deve manter o imóvel, deve pagar o IPU e deixar um dinheirozinho para o proprietário. Logo, as pessoas que têm esta mentalidade de pessoas ricas, olha que é mentalidade, não é ter dinheiro, ganham dinheiro com os ativos. A renda não vem do salário. Como é que acontece? Numa realidade, doutor Dongala, em que o indivíduo não tem, por exemplo, a casa própria. Então ele vai priorizar, não é, a casa para satisfazer exatamente o conforto da sua família. Ele vai priorizar o passivo, não é?
do que o ativo. Então, como é que nós podemos fazer isso e olhando, não é, para um salário que se calhar não seja um salário, não é, daqueles salários, não é? Como é que isso se faz? Se ele não tem uma casa própria, ele vai investir para um ativo? Como é que isso se faz? Deixa-me fechar aqui e vou responder já a sua pergunta. Isso. Quem adquire ativo? O ativo gera renda, olha que a renda não vem do salário, e esta pessoa pega na renda que o ativo gera e paga o seu luxo. Ok. Ou seja, toda renda é passiva, ele está em casa, está de férias, os ativos estão a colocar dinheiro no seu bolso e ele pega nesse dinheiro para depois usufruir. Aqui é necessário inteligência, tempo e persistência. Ele tem que ter inteligência financeira, tem que acumular uma quantidade suficiente de ativos que vão gerar uma renda passiva suficiente para depois pagar o seu luxo. Ok. Nós, há 15 dias atrás, nós falamos dos diferentes quadrantes de fluxo de caixa. Sim. Quem recebe apenas o salário mínimo deve aumentar a sua educação e inteligência financeira. Primeiro, tem que aumentar a capacidade de poupar. Tem que poder poupar. Tem que sobrar dinheiro. Quando começar a sobrar dinheiro, já que ele ainda não tem educação financeira ou inteligência financeira suficiente, começa a fazer aplicações em regimes de fluxo de caixa, pegando no capital e no juro, reaplicar durante algum tempo. Primeiro, para mitigar os impactos da inflação. Segundo, para gerar uma renda extra. Ele vai ter algum dinheiro para depois dizer, olha, eu quero ter um salão, eu quero ter uma padaria, eu quero ter uma farmácia. Vai ter logo duas fontes de renda. Quando tu tens duas fontes de renda e vais para o banco só conhece uma linguagem. Eu não vou ir lá de fato bonito, eu sou XPT, o banco diz, mostra o teu extrato. Exato. O banco vai olhar para o extrato. A partir do momento que tu consegues acumular o capital de entrada, o banco vai dizer sim, tu tens capacidade, tens um fluxo de renda constante, tens um mínimo de 10% para dar entrada, eu vou dar os 90%, a diferença. Okay. Nós hoje temos na nossa praça vários bancos que estão a disponibilizar crédito, habitação. Então é possível. Olha, pode parecer complicado, não é? Mas o Dr. Nogueira está aqui a mostrar-nos que sim, que pode ser possível. Qual é que tem sido o ponto? Dentro desse esquema que nós acabamos aqui de aprender, podemos identificar qual é que tem sido o calcanhar daqueles para exatamente não efetivarmos isso na nossa vida? Até respirei fundo. Qual é que tem sido, olhando aqui para aquilo que são essa nossa dinâmica, aquilo que são os nossos problemas, não é? Aquilo que é a nossa realidade, qual é que é o nosso maior calcanhar daqueles? Eu vou assumir aqui, perante Angola toda, eu frequento pessoas que têm uma renda média. A maioria não consegue poupar, Edusa. Okay. Roupa, almoços, festas, viagens, sapatos, fatos personalizados. Quando ele chega ao dia 20, está aflito. Dia 25 já não tem dinheiro, o salário tem que cair já. Existe essa ausência de educação financeira. As pessoas precisam educar-se financeiramente. O primeiro passo é fazer sobrar dinheiro. Independentemente do valor que ganhe no final do mês. Edusa, eu estou a dizer que eu convivo com pessoas que ganham relativamente bem. Mas essas pessoas passam pelas mesmas necessidades, as mesmas dificuldades que pessoas que ganham salário mínimo. No dia 10, no dia 15 já não tem dinheiro. Na medida que ele é promovido, na medida que ele ganha mais, ele aumenta o tamanho da casa. Aumenta o tamanho de carros, aumenta o número de carros. Temos que rever as nossas prioridades, não é? Claro. A educação financeira resume-se no facto de fazer sobrar dinheiro. Não importa quanto o indivíduo ganha. Depende da forma como ele gasta. Ok. Olha, tão simples agora a pergunta que eu deixo aí para casa é: como é que você tem gasto o seu dinheiro? Como é que nós temos feito essa gestão, não é, do nosso dinheiro? Não é? É possível. Estamos aqui a falar, claro, para todo mundo. Não é? Para aquelas pessoas que nos estejam a acompanhar e que se calhar não tenham um rendimento mensal, não é? Nós sabemos que dentro da nossa realidade nós somos obrigados, volta e meia, não é? Se não tivermos um salário, não é, todos os meses, temos que arranjar alternativas, não é? Claro. Para essas pessoas que não tenham um salário no fim do mês, não é? Todos os meses, como algumas pessoas têm. Como é que podem se desvencilhar, Dr. Nogueira?
Muito bom. Essa é uma pergunta muito interessante. É um tema que eu estou a desenvolver no livro que vou lançar no mês de agosto. Estas pessoas estão no fundo da água, no fundo do mar. Estão assim, quer dizer, a lutar, estão quase afogadas. Dizer, não, que luz no fundo do túnel é que se pode ver, né? Que eles podem encontrar. Quando um indivíduo não tem nenhuma renda Sim. e é já uma pessoa adulta, significa dizer que ela não tem nada para oferecer para o mercado. Se esta pessoa não tem nada para oferecer para o mercado e receber em troca do tempo que ela dedicará uma renda, então essa pessoa tem que trabalhar de borla para aprender a fazer alguma coisa. Se ela se dedicar o suficiente e aprender o métier, pode ser cozinha, pode ser vendedora, vai chegar o momento em que ela vai dizer, olha, obrigado, Edusa, eu aprendi bastante no teu salão, agora eu preciso de procurar um emprego onde serei remunerada. Aí Edusa vai dizer, não, Maria, Joana, epa, tu aprendeste muito bem, eu agora estou disposta a te oferecer uma renda. Ali ela começa. Começa e desenvolve o hábito da poupança e assim vai. Significa que mesmo para chegarmos aqui até esta equação bonita que nós vimos aqui no nosso... É uma equação? É uma equação, não é? Contar aqui o valor de X para conseguirmos poupar. Até chegarmos exatamente aqui, não é? É necessário uma preparação. Temos de preparar, não é? O melhor e o maior investimento que todo e qualquer indivíduo deve fazer é investir no seu conhecimento. Não tem como. A cada nível dos quadrantes de fluxo de caixa, que sejas empregado, autônomo, dono do próprio negócio ou investidor, tu precisas aumentar o teu nível de conhecimento. Do lado direito, tem mais risco, é mais arriscado, requer um conhecimento muito mais elevado, mas também o lucro é extraordinário, o retorno é extraordinário. Imagina alguém que consegue construir uma base de ativos com 30 imóveis, T1 ou T2, cada um deles a render, olha lá, 200 mil por mês. Edusa, é só fazer as contas. É só fazer as contas. Não importa a idade, não importa a saúde, terá sempre uma renda para o resto da vida. E é isso que nós ensinamos, é isso que eu ensino nos meus treinamentos, as pessoas a desenvolver o hábito da poupança, montar o próprio negócio para começar, aumenta o fluxo da sua renda e depois aprende a investir em ativos geradores de renda. Tem mais outros ativos, tem ouro, tem commodity, tem criptomoeda, que as pessoas assustam um bocadinho. Quando o Dr. Dongala voltar aqui para o nosso programa, vamos ter que falar sobre as criptomoedas e também há muitas dúvidas em torno dos títulos, não é? Vamos aqui também reservar um dia para nós clarificarmos as pessoas, não é? E ver de que maneira que elas podem exatamente investir e até certo ponto ter algum retorno. Estamos a chegar aqui ao finalzinho do nosso momento. Dr. Dongala é mestre e coach financeiro. Vou pedir que deixe os últimos recados para quem nos acompanha e também que passe lá para casa. As pessoas lá em casa querem ter essa orientação. Como é que podem chegar então até si? Pronto, Edusa, se me permitirem, eu vou estar no Hotel Mombasa em Benguela no dia 15. Maravilha. Das 8h30 da manhã até 18 horas para passar, né, como nossos irmãos de Benguela podem proceder. Será intensivo? Sim, é o dia todo. Das é uma masterclass. 8 às 18. É uma imersão, sim. Das 8 às 18. Como é que as pessoas podem fazer para garantir o seu lugar já? Portanto, o meu contato é o 925 11 08 17. 925 11 08 17. É só entrarem em contato comigo ou vão lá para o Instagram, para o Facebook, @Dongalanciala. Eu, se estivesse em Benguela, já lá estaria, não é? Já lá estaria. Vou ficar à espera do treinamento aqui em Luanda, que eu com certeza lá vou estar, porque quero aprender. No dia 15? No dia 15. Aqui? Não, em Benguela. Em Benguela, exato. Vou ficar à espera do treinamento aqui em Luanda para também, não é? 12 de agosto. Também já tem data. Já tem data? Ok. Já tem data, tá bem. Então, mas até 12 de agosto, com certeza, o doutor há de voltar ao nosso programa e depois também para contar-nos como é que foi a experiência em Benguela, que eu tenho a certeza que vai ser uma maravilha. Muito, mas muito obrigada. Continuação de uma ótima quarta-feira e eu espero por si em próximas oportunidades. Eu agradeço, Edusa, agradeço ao programa Sua Mãe, a TPA, e um forte abraço aí para os nossos telespectadores. Obrigado.